O Via Justiça de hoje, os 120 anos da Faculdade de Direito da UFMG. Participando do programa, o juiz Carlos Frederico Braga da Silva, da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte, ex-aluno da faculdade, e Fernando Gonzaga Jaime, vice-diretor da Faculdade de Direito da UFMG. Nós falamos da Faculdade de Direito no início da República e agora eu gostaria da análise dos senhores ao longo dos anos, por exemplo, a Revolução de 30, o golpe de 37, redemocratização de 45, o golpe de 64, depois a redemocratização de 88. Em 64, vários professores foram cassados, não é isso, professor Jaime? Sim, vários professores perderam seus cargos, o professor Rui de Souza, e foi um momento que a faculdade pôde se afirmar como um verdadeiro bastião da luta pela liberdade. Um dos focos de resistência e de luta, inclusive luta física contra o regime, foram protagonizados dentro dos muros da faculdade. E ela tinha uma posição privilegiada por se encontrar no centro da cidade e por ter o território hoje, que é o território livre que a gente chama, ele tinha uma visão muito privilegiada da rua. Então, quando as forças da repressão vinham, os alunos tinham como se municiar com pedras, aquelas pedras portuguesas calçadas, etc., para resistir, para enfrentar. E contar também com a solidariedade dos professores da época, que alguns deles tinham uma certa influência política e tinha uma ascendência, no mínimo, moral, e que impediam que esses conflitos se tornassem uma carnificina. Lugar de resistência, a anistia se discutiu ali também, a luta pela anistia, né? Sim, todos os movimentos que passaram pela República e depois, posteriormente, a anistia, o próprio impeachment do Fernando Collor, essas questões elas estiveram presentes dentro da faculdade. Doutor Carlos Frederico, a faculdade e a redemocratização de 88, qual foi o papel dela para essa redemocratização? Isso aí, para mim, é com muita clareza que eu vejo, porque eu entrei na faculdade em 86. E a gente via, naquela época, assim, logo depois daquele movimento Diretas Já, a participação, o envolvimento dos estudantes nas causas públicas. E eu acho assim que para todo aluno da Faculdade de Direito, a gente sempre lembra daquelas placas que estão fixadas lá no diretório acadêmico, e eu sempre me lembro da placa em homenagem ao professor Edgar Godoy da Mata Machado, e tem um livro do professor Edgar que eu não consigo me esquecer dele, que é um livro clássico, que é o Direito e Coerção, e a última frase do livro é uma frase que eu acho que pontua a visão que eu tenho sobre a faculdade, quando fala assim: ao Estado totalitário devemos dar o privilégio do direito enquanto coerção, enquanto força, mas nas condições de juristas, devemos trabalhar para reduzir esse odioso privilégio para fazer algo de útil à humanidade. Ou seja, o Estado tem que ter um monopólio da violência, mas isso tem que ser uma violência racional, uma violência proporcional, justificada. Ou seja, ele já previa que era importante a gente ter uma organização, a violência ser usada com tempero, necessária, mas que teria que imperar a liberdade do ser humano, a liberdade racional, o respeito pelo outro. E eu acho que isso pode, Carlos, de uma forma, sintetizar a visão que eu aprendi dentro da Faculdade de Direito. O professor Edgar de Godoy da Mata Machado teve um filho torturado e morto pela ditadura militar. Professor Fernando, por que acabaram as provas de tribuna? O professor Edgar um dia me disse que lá tinha as provas de tribuna, tinha o latim. Por que isso acabou? As provas de tribuna, elas foram abolidas a partir das reformas do sistema de ensino, em que se unifica a forma de ingresso pelo vestibular. Então, para criar um processo de seleção uniforme, elas foram abolidas. Agora, o latim eu até concordo com a saída dele da história, porque, na verdade, a nossa tradição de usar os brocardos jurídicos em latim decorre do direito civil romano, das nossas origens do direito privado. E a partir de então, o direito público ele não permeou, porque não está tão remotamente vinculado a essas tradições romanas, a essa utilização do latim como forma de expressão. E eu acredito que o nosso direito ele tem que ser comunicado
em português. O cidadão tem que compreender o que o jurista fala. O jurista tem por destinatário o concidadão que vai ter que compreender, viver e fazer valer o seu direito. Então eu acho que reduzir ao mínimo necessário o latim é uma coisa extremamente positiva para essa afirmação da cidadania. Pegando essa deixa do professor Fernando, doutor Carlos Frederico, o que o senhor acha assim, da aproximação da Faculdade de Direito com a sociedade? Como isso está se dando? Eu acho que hoje em dia a gente vê aí projetos maravilhosos da UFMG, da professora Miraci. Polos da cidadania? Polos da cidadania, que eu conheço, né, o RECAGE, da professora Adriana Goulart de Sena Orsini, que é também uma juíza, né, do trabalho, e está lá também vinculada ao CNJ, e a gente percebe claramente que eles procuram, né, que o ser humano passe por esse, vamos chamar assim, de processo civilizatório dos direitos fundamentais. Mas o senhor, como juiz, o que espera da Faculdade de Direito em termos de ensinamento prático? O que eu espero é que a gente consiga, junto com a Faculdade de Direito, dar efetividade a diretrizes e tratados internacionais subscritos pelo Brasil na área da infância e juventude, que estimulam e até mesmo em determinados momentos recomendam expressamente que a pesquisa jurídica seja desenvolvida dentro das varas de infância e juventude com o intuito de aprimoramento, de autocrítica, de reciclagem, e essa característica extremamente positiva da academia pode, com toda certeza, ajudar a prática judiciária, e eu acredito também que quando a academia tiver um contato maior com o mundo da vida do juiz de direito, com as angústias, com as dificuldades, com tudo aquilo que ele passa, isso também pode influenciar de maneira positiva e melhorar o pensamento acadêmico. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.